Boa noite a todos, tudo bom? 8 horas, é o início do nosso encontro dessa noite, e vamos aqui falar, então, dos contos da sabedoria. E nisso encontramos o Não Coma Pêssegos Mastigados. O que se entende é que tudo foi ensinado através de contos, parábolas, né? Histórias, para que as pessoas pudessem interiorizá-las e procurar o seu crescimento pessoal. Então, vamos aqui sobre os contos da sabedoria. Não coma pêssegos mastigados. E assim começa. O mestre Sufi contava sempre uma parábola no final de cada aula, mas os alunos nem sempre entendiam o seu significado. Mestre, perguntou um deles certo dia, tu contas nos contos, mas nunca nos explica o que significam. As minhas desculpas, disse o mestre. Como compensação, deixa-me te oferecer que ofereça um belo pêssego. Obrigado, mestre, disse o discípulo comovido. Mas ainda, como prova do meu afeto, queira descascar-te o pêssego e permita que eu faça. Sim, muito obrigado, disse o discípulo. E já que eu tenho a faca na mão, não gostaria que eu cortasse o pêssego em pedaços, para que te seja mais fácil comê-los? Sim, mas não quero abusar da tua generosidade, mestre. Não é um abuso. Sou eu que me estou a oferecer. Quero apenas agradar-te. Permita-me também que mastigue o pêssego antes de te oferecer? Não, mestre. Não gostaria que fizesse isso. Queixou-se o discípulo surpreendido. O mestre fez uma pausa e disse: se vos explicasse o sentido de cada conto, seria como dar-vos de comer fruta mastigada. E é o que vivemos hoje no nosso dia a dia. Vendem pêssegos mastigados para todos nós. E temos que prestar atenção no que está acontecendo. Então, os contos, né, eles são dessa forma, as parábolas, para que só você que tem essa vozinha interna, né, como a gente sempre fala, né, entenda o que quer dizer a verdade. Por isso que é protegido. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Né? Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não ouviram, e ouvir o que vos ouvis, e não ouviram. Então, essas pessoas ficam buscando essas informações de curiosidade e depois elas começam a utilizá-las de uma forma a se aproveitar, né, dessa verdade, porque todos nós temos esse feeling em busca da verdade. Isso é nosso. Né? A gente sempre vai buscar a verdade, a gente sempre quer entender o porquê que isso acontece dessa forma, por que isso acontece, e assim vai. Então, isso é natural de todos nós. Então, quando uma pessoa mal intencionada ela tem acesso, né, a essas parábolas, né, essas informações, essas sabedorias, a tendência é ela fazer com que você coma os pêssegos mastigados, porque ela vai vender o pêssego que ela quer para você, a baixinha lá. Ela vai vender o pêssego para você, entendeu? Então, e o pêssego mastigado. E aí ele faz com que você não pense, ele faz com que você não raciocine, ele faz com que você vire, como é conhecida, vaquinha de presépio. Você vai só obedecendo, porque ele não te deu a possibilidade de você aprender, né? E você acaba seguindo, né, o que ele está realmente dizendo. E é bom a gente entender um pouquinho da nossa história, da história do mundo, porque há 5.000 anos atrás, né, que o homem veio a esse planeta, ele teve que
morar em comunidade. A comunidade, ela teve o sentido, e tem ainda o sentido, do homem se proteger, né? Então, o homem, ele teve um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, unidas por um interesse comum, para que fique a salvo dos perigos ou fatores externos. Se vocês refletirem, né, sobre onde nós vivemos, nós nos acomodamos com outras pessoas, não porque a gente quer, porque a gente está se protegendo. E isso é da humanidade, isso é em todos os lugares. Então, nós vivemos em família nesse sentido de se proteger, né? Esse é o verdadeiro sentido da gente viver em família, porque o homem é um indivíduo, o homem é uma individualidade. Cada um busca a sua essência, cada um busca expandir a sua sabedoria, cada um busca o seu momento. Todos vieram já predestinados a seguir o seu caminho. Só moram em comunidade, né, para se defender dos perigos. Não que seja objetivo desse planeta que o homem viva em comunidade. Ele só veio para isso. Então, a comunidade serve unicamente para que o homem se proteja do perigo. Mas, por outro lado, houve uma questão que até hoje a humanidade não consegue resolver, né? Que é o quê? É nós convivermos, né, com outras pessoas. E assim, você tem a família, você vive com os irmãos, a mãe, o pai, os filhos, e isso faz parte, né, desse planeta. Só que dentro dessas famílias tem todo tipo de pessoas. Dentro da comunidade tem todos os tipos de pessoas. Isso não se pôde ajustar. Por quê? Porque o planeta é um planeta onde recebe várias, né? Isso já é dito dentro da espiritualidade, vários povos que estão aqui. E todos eles têm um grau de energia, né? Então, nós estamos vivendo aqui numa comunidade onde tem vários graus de energia. E dentro disso, nós encontramos, né, as pessoas tendenciosas. E as pessoas tendenciosas, né, é aquela que demonstra uma tendência ou objetivo de prejudicar, em que há segundas intenções, comentário tendencioso, que tende a ser parcial e preconceituoso. Então, você vive com essas pessoas. Você pode ir para onde você quiser, essas pessoas estão lá. Você muda de cidade, você muda de família, você casa de novo, você muda de emprego, essas pessoas convivem naturalmente dentro do nosso dia a dia. E elas são assim. Muitas vezes você pergunta para algum deles, fala assim, mas por que você tem que fazer isso, né? Eles nem sabem o que estão fazendo. Eles simplesmente fazem, porque a energia que eles têm é essa. Eles não conhecem a bondade, eles não conhecem a questão do respeitar o próximo, eles não conhecem. Eles conhecem a energia, tá, tendenciosa. Vamos aqui generalizar, né? E a gente tem que conviver com eles. E o que eles vivem, né? Da nossa energia, que é mais sutil. Então, eles se aproximam de nós simplesmente por causa da nossa energia. Então, de repente, você está tranquilo, está sossegado, e quando você se percebe, você já está cansado, já está exausto, já está reclamando da vida, porque uma dessas pessoas, vocês podem ter certeza, está rondando você.
Então, quando a gente fala do autoconhecimento, é a gente perceber isso. Quando essas pessoas chegam até você, e você cortar. Mas, assim, cortar. Não adianta você tentar convencê-los que eles estão errados, porque eles não sabem o que é certo. Por isso que Jesus, ele falava em parábolas. Eu tenho aqui todo o budismo, todas as linhas, né? Eles falam em parábolas, né? Em contos. Aquele que tem ouvido, ouça, aquele que tem olhos, enxergue. Para que essas pessoas tendenciosas não utilizem essa sabedoria de uma forma errada, porque eles vão usar e vão se aproveitar disso. E vão vender os pêssegos mastigados. Porque nós também, se bobearmos, né, a gente acaba gostando desses pêssegos já mastigados. É mais fácil, né? Já está mastigado, não precisa fazer esforço nenhum e tudo a culpa é dele, né? Tudo que acontecer, a culpa é dele. A culpa é dele e a gente vai escapando, né? E isso a gente perde a oportunidade de estar nesse planeta e expandir a nossa consciência, a nossa energia. No mundo espiritual, eles chamam de parasitas, né, espirituais. Ele tem o poder de causar doença ao nosso corpo e mente. Veja que coisa, para que a gente tome bastante atenção. Eles vão consumindo a nossa energia e causam as doenças. Aí nós perguntamos, por que eu sou doente? Né? Por que isso acontece comigo? Porque tem um parasita, com certeza, chupando a sua energia. Quando nós viemos para esse planeta, todos vieram supridos das suas necessidades. Todos. Ninguém veio aqui sentindo falta de nada. Tudo foi. Se você usou errado, paciência. Mas o universo disponibilizou tudo que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para ter uma vida próspera e edificante. Então, quando você se sentir cansado, exausto, a coisa não flui, o seu negócio não anda, alguma coisa não está pegando, o seu relacionamento ele começa a ter atritos. Por quê? Algum parasita está atuando em vocês. Porque nós viemos, como eu repito sempre, ser felizes. Nós viemos ter uma vida próspera e edificante. Nós não viemos aqui para ficar discutindo o óbvio, não viemos aqui para ficar achando que nós temos a verdade e o outro não, porque a verdade é única. Nós nascemos, vivemos e vamos embora. Quem que vai viver uma verdade diferente dessa? Ninguém, porque todos nós somos iguais. Mas cada um está no seu nível de evolução. Cada um está no seu nível da expansão da sabedoria e tem que ser respeitado. Então, eles conseguiram fazer com que o homem se protegesse do perigo, porque esse é um planeta que tem exatamente essas características de violência, né? De a natureza, mas, por outro lado, deixou o homem exposto a essas pessoas tendenciosas. O tempo, né, desse planeta, ele já está numa transição para que isso seja alinhado. Demorou o quê? 5 anos? 5.000 anos? Né? Quem sabe quanto tempo ainda isso vai demorar. Mas nós que já temos essa informação, nós que já temos acesso a isso, já temos que colocar a nossa cabeça, né, nesse pensamento, porque eles vão consumir as nossas energias. E eles fazem isso, como já disse, naturalmente, como se nada tivesse acontecendo, porque eles vivem disso. Então, eles vão te vender o pêssego mastigado. Eu peguei uns pontos aqui que eles vendem gato por lebre. Vocês já viram essa expressão? E está cheio
das pessoas vem dentro do... Você entra nas redes sociais, você só recebe notícia de pessoas sendo enganadas. E as pessoas são enganadas da coisa mais natural, como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque essas pessoas estão nesse planeta, fazem parte, né, de convivência desse planeta, e essa energia inferior que eles têm faz parte, né? Faz parte. Da mesma maneira que a gente se sente tranquilo tendo uma, uma possibilidade de fazer uma bondade, de ajudar uma pessoa, é a mesma situação deles prejudicarem. Por isso que a gente insiste que não adianta querer doutrinar essas pessoas. Se joga no éter, né? E as pessoas que têm ouvido, ouça, que têm olhos, vejam. Isso, cada vez mais, pela própria situação que nós vivemos hoje, o planeta está vivendo. Cada vez mais, essas pessoas tendenciosas estão se manifestando mais claramente. Hoje, nem estão mais preocupadas em se disfarçar. Hoje, elas estão atuando para expandir essa energia negativa. Então, se nós temos essa informação, se nós temos esse conhecimento, se nós temos essa sabedoria, né, nós temos que evitá-los. Senão, a nossa energia, que é tão preciosa, que a gente lutou para ter, que a gente estudou, a gente veio, né, pesquisou, vai tudo embora para eles. Então, é muito irônico você ter uma vida de estudos, ter uma vida de pesquisa, ter uma vida do seu autoconhecimento e chegar no seu fim da vida, olhar para trás e falar, olha, então, foi bom para eles. Eu estou aqui agora me rebolando porque a minha energia foi embora. E foi embora de uma maneira totalmente desastrosa. Essa consciência nós temos que começar a ter. E, seriamente, afastar essas pessoas. Então, quando eles falam assim do, do pêssego mastigado, essas pessoas vão pegar a sabedoria e vão te começar a vender pêssego mastigado. Por quê? Porque para eles é melhor. Ele mantém você, né, junto com ele. Então, assim, em vez de você buscar conviver com você mesmo, você também gosta do pêssego mastigado. É mais fácil ficar aqui, tá tudo bem, né? Como diz vários estudos, né? A gente acaba se acostumando e se habituando com essas coisas. A expressão do gato por lebre, isso é uma coisa que a gente tem que gravar dentro de nós, é aquele que age com engano, dando ou recebendo algo com qualidade inferior ao que é esperado, e fazem dessa forma seu maior constrangimento. Quem que já não viveu isso? Quem que, quando percebeu, ficou uma arara, ficou bravo com a coisa? E não adianta, eles não estão nem aí. Não estão nem aí, você tem que recomeçar tudo de novo. Se a gente enxerga isso fisicamente, né? A gente tem que perceber isso também energeticamente. Porque essas pessoas, cada um que eles acertam, é um ânimo que eles têm de fazer de novo errado. Eles estão acertando. Então, você está dando a possibilidade dessa pessoa, ela continuar fazendo as coisas erradas. As pessoas, a gente tem que ter essa consciência. Ah, vou ajudar aquela pessoa, vou... Não, você está alimentando nele o erro. Você tem que ter discernimento de saber, assim, enxergar, né? Aquele que realmente merece ajuda. E não aquele que não merece, porque aquele que não merece, ele não vai adiantar nada você ajudá-lo. Muito pelo contrário, ele vai cada vez mais se enraizando nisso. Então, essa percepção é que a gente está aqui buscando dentro do autoconhecimento. Nesses pontos que eu pego aqui, né? Você veja, né? Cristo, quando foi crucificado, olha que coisa
Está lá em Lucas 23, 34, né? Ele falou assim, olha, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele pediu para o Pai perdoar, porque eles não sabem o que fazem. E não sabem mesmo. Eles vão fazendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por isso que é difícil a mudança, por isso que é difícil eles se reconhecerem como uma pessoa, vamos dizer assim, inconveniente. Jesus, diz a história, ele não perdoou ninguém. Ele não teve essa capacidade de perdoar ninguém. Por isso que lá na cruz ele pediu para o Pai, Pai, perdoa eles aí, porque já foi demais, né? Já abusaram de mim aqui. Imagina Judas, né? Que era o parceiro dele, o mais, né? O que ele fez, né? E está tudo bem, e está tudo em ordem, tá? Fica tudo por isso mesmo. Então, realmente a gente tem que começar a se conscientizar nisso, prestar atenção nisso. Não adianta a gente ficar com dó. É besteira. Nós podemos não alimentar ele, nós podemos nos afastar dele. Não há necessidade de você querer corrigi-lo, porque não vai adiantar nada, né? Se Jesus foi Jesus, não conseguiu, quem somos nós, pobres mortais que vamos? Por isso que ele pediu lá na cruz, né? Pai, perdoai, ele não sabe o que faz. Lucas 23, 34. Agora nós vamos aqui nos nossos ditos populares. Lá no Espiritismo, para quem segue, né, eles falam que esse planeta é um planeta de provas e expiração. Né? Nós estamos no planeta de prova e expiração. Então aqui você tem de tudo. Todo mundo está nessa vibe. Né? Todas as energias, todos os seres de energia estão nesse aprendizado, porque ele é isso. Né? O planeta, com essa diversidade que ele está exatamente ajudando as pessoas, né, a crescerem. Só que, assim, a Lúcia, que é professora, nossa querida professora, ela sabe, assim, ó, tem o primeiro ano, tem o segundo ano, tem o terceiro ano, tem o quarto ano, e não adianta pegar um garoto de primeiro ano e colocar lá no quinto ano. Ele não vai ter, sabe, ele só vai atrapalhar, e é ruim para ele, e é ruim para a sala de aula. Então, essa questão da gente querer ajudar essas pessoas é exatamente isso. Nós estamos querendo que essas pessoas vão para o quinto ano e não tem como eles irem. A relação é a mesma. Se você ficar tentando fazer essas pessoas gerarem uma energia, né, boa, elas não vão conseguir e você vai acabar prejudicando essas pessoas. Todo mundo tem um grau de evolução. Todo mundo tem o seu tempo, o seu espaço. Né? Você veja, nós estamos aqui. Quantas pessoas estão aí fora? Por quê? Porque não é a hora, não é o momento. Todos vão ter o seu momento de evolução, dentro das suas expectativas. Então, querer aqui que a gente fique sustentando essas pessoas, já tendo essa informação, já tendo esse conhecimento, nós estamos, na realidade, prejudicando essas pessoas. É como aí colocar um aluno do primeiro ano numa quinta série. Você está prejudicando esse menino. Você está prejudicando. E é isso que está acontecendo. Então, com essa mídia, que todo mundo agora virou mestre, né? Você está lá na rede social, todo mundo é mestre hoje. Né? As pessoas pensam, olha aquilo, ouve aquilo e já pensa que já resolveu os seus problemas. E não resolveram, porque só ouvir como o pêssego mastigado não vai resolver. As pessoas têm que fazer a sua parte, reconhecer dentro dela que ela é um ser humano com todos as dificuldades, com todos os caminhos que tem que trilhar para que possa, então, aí sim, ir para o quinto ano. Quem sabe até se formar, né? Né, Lúcia?
Vai que o cara estuda certinho, né? Aí vai ter a formatura, vai ser tudo lindo, vai ser aquela festa. Mas é assim, né? Então, se a gente fizer essa analogia, a gente vai entender melhor. Se nós estamos galgando, se nós temos a condição de fazer o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, nós somos felizes. Porque cada ano é uma experiência, cada ano você tem um momento, cada ano você tem uma matéria para estudar. Por isso que se fala aqui, né, que tudo foi contos e parábolas. E se a gente analisar esses pêssegos, né, a gente entra naquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E o cara, e essas pessoas que vêm de pêssego mastigado, eles vão aumentando para te segurar. Ué, quanto mais tempo ele te segurar, melhor para ele. Ele não quer a sua evolução, ele quer a sua energia. Nós temos que entender isso. E olha, e se a gente afastá-lo, ele vai procurar outro. Não precisa se preocupar. Ah, vai passar fome e tal. Não, não vai. Ele vai procurar outro. Ele, isso faz parte dele, né? É coisa. Quando tem uma expressão que meu pai falava, né? Quando te oferecerem um bom negócio, filho, fique esperto, porque ninguém oferece um bom negócio. Ninguém oferece um bom negócio. Um bom negócio não existe para ser oferecido. Um bom negócio é seu. Para que você vai oferecer? Então, alguma coisa tem aí que a gente precisa prestar atenção. Quantas pessoas nós estamos vendo entrando na bancarrota aí, porque ofereceram um bom negócio? A gente tem que prestar atenção, porque depois quem paga a conta somos nós, quem tem que recuperar o prejuízo somos nós. Os caras, ó, dão no pé e você nunca mais vê, né, coisa? Quando você receber elogios, fique esperto. Ninguém elogia ninguém. Ninguém elogia ninguém. Quando a pessoa ela começa a paparicar, que lindo, nossa, você é uma boa pessoa, você já olha assim do lado e fala assim, né? Porque ninguém elogia ninguém. Isso é do ser humano, né? As pessoas podem conviver com o mesmo objetivo, mas um ficar elogiando o outro, chamando de querido, meu amor. Na minha família tem um querido, vocês não têm noção. O que é aquilo? Não tem noção. Então é assim, ele fala, chega lá, fala, oh, meus queridos, tal, e vai assim, e você entra na onda. Ué, é um elogio, por que você não vai entrar na onda? Só que aí você vai ver lá na frente. E nas famílias estão cheias de queridos, né? Se você tem uma outra coisa para a gente parar e pensar, de circo e pão ao povo, dê circo e pão ao povo, e viverás em paz. É exatamente isso. Você dá circo para o povo, você dá distração para o povo, você dá comida para o povo e você reinará em paz. O que eles fazem com a gente? Eles dão atrativo para que a gente fique, né, hipnotizado com aquilo e eles ficam se alimentando. Então, quando te oferecerem uma coisa, preste atenção. Ninguém oferece nada. Isso é uma ilusão, né? E conviver aí com eles não tem o que fazer, não tem como você fugir da comunidade, simplesmente porque você acha que você é uma pessoa diferente. Você tem que viver na comunidade, até para se proteger. Só que saber viver na comunidade é outra coisa. Então, a gente que mora em condomínio, né? A gente mora muitas vezes para se proteger. No condomínio, tudo bem, tudo certo. Mas você tem um vizinho em cima, um vizinho embaixo, um vizinho do lado, um vizinho coisa, você tem que tratar. Ué, faz parte da comunidade. Mas não te dá o direito de você ter que aguentá-los. Não é isso, não. É cada um no seu lugar, cada um que se respeite nesse sentido. Então, quando te oferecerem pêssegos mastigados, pensa nisso. Não, não vale a pena. Eu prefiro subir no pé, pegar o pêssego
pegar a faca, descascar, né? E comê-lo com mais sabor, né? Um pêssego saboroso. Eu recebi essa mensagem, que eu falo, esses assuntos estão no éter, né? Quando o assunto pega, estão no éter, eu até peço desculpa a frase aqui, mas tem que ser dita assim mesmo, sabe? As abelhas não perdem tempo explicando para as moscas porque o mel é melhor que a merda. Não é isso? Elas não perdem tempo explicando para a mosca que o mel é melhor que a merda. Isso eu recebi. Assim, do nada. Então, as pessoas estão totalmente nessa, nessa linha, já estão cansados dessas pessoas que ficam grudadas, né, chupando as nossas energias. Então, para ter uma frase dessa aqui numa rede social, é que a coisa já está extrapolando e as pessoas estão se manifestando, né? Ele diz assim: lembre-se disso, na próxima vez que alguém tentar te afastar dos seus sonhos. Então, essa semana, né, eu tive um encontro com uma pessoa, ela estava falando lá, eu falava assim: nossa, como eu gosto de mel, adoro mel. A reunião acabou em 5 minutos. Só de eu ter usado essa ferramenta e essa pessoa foi embora, né? E ela realmente não era uma pessoa com uma energia saudável. A característica dela, né? É como a gente fala aqui, as pessoas são assim. Não tem como ficar questionando, achando, deixando de ser. As pessoas são assim. E da mesma maneira que nós nos encontramos aqui, estudando o autoconhecimento, eles também se encontram lá. Eles também se reúnem lá, para ver aonde eles vão buscar a nossa energia. De que forma eles vão buscar a nossa energia? Essa inteligência artificial, ela está mostrando muito bem isso. O quanto essas pessoas estão fraudando, né? De uma maneira tão assim, a gente às vezes fala, não é possível que eles tenham essas possibilidades. Mas tem, porque eles vão lá. Enquanto a gente busca, né, usar a inteligência artificial, por exemplo, nós estamos aqui nos reunidos, trocando as nossas ideias, eles estão lá, da mesma forma, pensando como eles podem prejudicar as pessoas, por incrível que pareça. Então, isso é uma realidade, isso é um fato. Então, nós temos que tomar conta da nossa energia. Isso é que nós temos que começar a pensar. Endossando essa história das abelhas, nós, em alguns segmentos religiosos aí, de autoconhecimento, eles falam que da latinha, né? A latinha quentinha, ela cheira um pouco, mas nada que não possa suportar. Vocês já viram essa história? Eles falam da latinha de mel, né? Que a pessoa fica quietinha ali, aguenta o cheiro, tá tudo bem, né? Suporta, mas fica ali. A pessoa, ela não se mexe, ela fica se sujeitando a todos esses caprichos, tá? E ela precisa se mexer, sabe? Por quê? Porque a energia dela é muito importante. A energia dela, ou a energia nossa, né? Então, a gente precisa parar para pensar se a gente vai viver nessa latinha. Está na hora da gente sair dessa latinha e botar esses bichos para correr. E tem que botar para correr, porque aí a coisa vai tirando a nossa energia e tirando a possibilidade da gente crescer. Eles ficam iludidos pelos entretenimientos oferecidos no mundo. Já na cultura oriental, chamam de Maya, a ilusão. Então, isso é falado muito na cultura oriental sobre o Maya. O Maya é a ilusão. Então, o pêssego mastigado nada mais é que a ilusão. Eu vou te dar um pêssego mastigado e aqui já tá toda a sabedoria. Você não precisa mais fazer nada. Então, no mundo oriental, isso são chamados de Maya. Já no mundo espiritual, né, eles chamam de parasitas espirituais. Eles têm o poder de causar doenças
no corpo e na mente das pessoas. São parasitas. E eles encostam, né? Eles encostam. Lembra quando nós falamos dos 5 sentidos? Nós falamos que a gente tem os 5 sentidos. Uma maneira da gente perceber esses parasitas é quando a gente começa a desenvolver os 5 sentidos espirituais. E aí a minha percepção avisou, olha, tem gente estranha no ar. E é por aí que a gente pega, através do olfato, alguém te oferece alguma coisa para você comer, você não, o sabor já não é gostoso, por mais que ele venha da ideia, ou alguém te fala uma coisa, você, opa, peraí, o que essa pessoa está falando? A gente tem que trabalhar os 5 sentidos, porque com os 5 sentidos nós vamos antecipar essas pessoas que vão querer a nossa energia. Então, é uma das ferramentas, né? E ali, simplesmente, eu disse, eu não quero. E o cheiro simplesmente sumiu. E assim que vocês vão perceber no seu dia a dia como essas ferramentas ajudam a perceber essas pessoas que elas vão querer a energia. Olha, elas têm mais audácia do que nós. São audaciosas. E quando vê, a coisa já foi. Então, que a gente vai cair nessas mazelas, nós vamos cair. Não tem como você se isolar do mundo. Mas, quanto mais rápido nós percebemos e quanto mais rápidos nós sairmos desse ambiente, nós vamos ter as nossas energias que foi feita para nós. Né? Essas energias foram dadas para nós. E a gente vai se restabelecer. Então, isso vocês vão encontrar em todos os lugares. Ah, vamos lá para a praia tal, não tem ninguém, é deserta. Não é bem assim, não. Tem muita gente lá naquelas praias lá, que a gente vai, vai, vai encontrar, né? A gente dá como dica, quando vocês entrarem na praia, né, no mar, principalmente, né? Peça licença, porque ali são forças que estão ali. Peça licença. Quando você entrar no bosque, pede licença, sabe? Porque eles também estão ali. Você está entrando nesse universo. Mas que coisa meia. Não. Você peça licença. Quando você entra na casa de alguém, o que você faz? Pede licença. Então, quando você está entrando nesse mundo, né, da natureza, peça licença, porque isso vai te proteger. Sabe, os seus anjos da guarda, eles vão falar assim, olha, ela pediu licença. Não tem por que vocês quererem fazer alguma coisa, porque ela pediu licença. Ela não é uma intrusa, ela pediu licença. Então, a gente tem que ter isso, e isso é muito sutil. Muitas vezes as pessoas elas acham isso muito engraçado, sem sentido, mas é uma realidade. Eu entro na casa de alguém, eu peço licença. Interiormente, não precisa, mas interiormente eu peço licença. Eu entro num restaurante, eu peço licença. Eu entro num carro que não é meu, eu peço licença. Não sei o que tem lá, não sei de onde vem, não sei o que está carregando ali. É a maneira de você proteger. Então, orai e vigiai sem cessar. A jornada de 1.000 quilômetros começa com um único passo. Isso quem está dizendo é o Lao Tse. A jornada de 1.000 quilômetros começa com um único passo. Nós temos que começar a buscar a nossa paz interior. Temos que começar, o que o Lao Tse coloca aqui é isso, um passo. Lembra que Jesus falava assim, dê um passo em minha direção e darei 1.000? Então, isso é sabedoria. Então, nós temos que ter a iniciativa, nós temos que querer para que o universo nos ajude.
Se a gente não tiver a iniciativa, se a gente não tiver o propósito, o universo vai fazer o que você não quer, você não está pedindo, então eu não tenho como ajudar. No mundo contemporâneo, os segmentos religiosos, budismo, candomblé, o cristianismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, entre outras, até as filosofias, todas elas têm a, a, a sua, como é que nós podemos dizer assim, a sua história, a sua armação, a sua estrutura, para ajudar aqueles que seguem. Todos eles têm. Ninguém é melhor que ninguém. São simplesmente questão de onde você se adapta. Aquele onde nós moramos numa comunidade, você tem que se adaptar àquela que te é melhor. Todos têm. Todos têm um anjo da guarda, todos têm um anjo da oração, todos têm, porque isso é cósmico. Não é individual porque um é mais isso. Não, isso não existe. Você tem que estar naquilo que você se adapta melhor, né, energeticamente, mas não estar lá desconsiderando o outro lá. Não, isso faz parte, cada um tem a sua opção, né, em busca da religião. A chave para hoje, né, nós vamos falar aqui, vocês já ouviram falar de São Jorge? Vocês já ouviram falar do nosso amigo São Jorge? Então, a coisa é tão brava, a coisa é tão assim, abusiva, né, dessas pessoas, que São Jorge, né, me veio, né, eu pedi para ele me mande, né, aquele que pode ajudar a nos proteger, né. E São Jorge, se vocês lerem a história dele, ele é aquele que chega e dá um basta, né? O povo estava sendo abusado, essa é a história, né? E ele chegou e deu um basta. Então, São Jorge é aquele que chega e fala assim, ó, acabou, chega, quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. E nós estamos precisando dessa energia do São Jorge. Agora é a vez dele, agora nós temos que chamar ele e falar, São Jorge, meu querido, é assim, chega, não quero mais, a minha energia é minha, eu que conquistei, essa energia veio para que eu tenha a estabilidade na minha vida, essa energia veio que eu tenha uma estabilidade financeira na minha vida, essa energia que me veio para mim ter uma vida equilibrada, próspera e edificante. Então, São Jorge, é assim, isso está estabelecido. E eu estou precisando, então, que você bote um basta nisso que está acontecendo. E leiam a história de São Jorge, que vocês vão entender um pouco mais o porquê ele agora é importante nesse momento. Cada um tem uma etapa, né? E agora é a vez de São Jorge, e ele está lá esperando, né, a gente chamá-lo, né? Ele é um protetor. E a oração de São Jorge, né, ele diz assim, para que meus inimigos, olha o grau que ele chega, né? Para meus inimigos, tendo pés, não alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, nem pensamentos eles possam ter para fazerem mal. As armas de fogo, o meu corpo não alcançará. Facas, lanças se quebrem sem o meu corpo chegar. Cordas e correntes se quebrem se ao meu corpo amarrar. Esse é São Jorge. E se você imaginar, avançar um pouquinho mais, tudo isso que está se falando aqui é que aqueles inconsequentes usam para pegar a sua energia. Eles te amarram.
Eles te levam no bico, vão te levando no bico, e chega muitas vezes, você não tem para onde ir, e você é obrigado a aturá-los. Nós estamos com vários casos aí de pessoas que se diz necessitadas, né? E vão encostando, aí você não sabe mais o que faz. Né? Tem pessoas que falam assim, olha, eu vou passar só um fim de semana aqui na sua casa, né? Eu trouxe 3 malas, mas assim, as malas que eu trouxe, né, é só assim, né? Uma mala, né? Uma mala de roupa é para o inverno, mas inverno, nós estamos no verão, inverno é daqui 5 meses. Não, mas se nós já estamos aqui, esticando aqui. E é assim que eles fazem. E São Jorge, o que ele coloca aqui? Está tudo fora. E essa força de São Jorge é uma força, assim, sobrenatural que nós precisamos agora. Nós precisamos que São Jorge faça parte dele e desamarre. A gente está amarrado com conceitos, preconceitos, com culturas, né? Que não leva a nada. Né? A história diz, né? Não leva a nada. Nós viemos e nós vamos embora. A história é essa. E por que que temos que viver aqui amarrados? Então, São Jorge chega e acaba com tudo isso. Leiam a história dele, é muito interessante. É muito. Quando passaram isso aqui para mim, eu falei, mas São Jorge, né? Dá a entender que você está falando de Umbanda, dá a entender que você está falando de. Né? É que eles usam mais isso aí. Não! São Jorge é de todos nós. Isso é um todo, sabe? São Jorge está na igreja, São Jorge está no budismo, talvez com nomes diferenciados, mas é a mesma figura, é a mesma força, a mesma energia, é só questão da gente ir buscar. Então, é, 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 ponham isso. Eu li já umas 200 vezes essa oração depois que me chegou aqui para mim. E a afirmação, para quem gosta, né? É assim: eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Eu estarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Afirme isso, afirme isso. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Vocês vão ver que essas pessoas, você vai até achar estranho, falou, cadê eles? Onde é que eles estão? Sai tudo correndo. E eles vão se virar, não precisa se preocupar, eles vão encostar em outro, eles vão arrumar, eles vão, não se preocupe, porque o mais importante é você se proteger e manter a sua energia equilibrada. Então, agora chegou a vez do São Jorge, né? Está falando de vários aqui, hoje é a vez de São Jorge. Então, São Jorge é assim, cara. Vamos junto, né? Levar essa vida aqui, porque o negócio agora está feio, né? Agora está na hora de você entrar. E é muito bom, sabe? É muito bom a gente ter essa flexibilidade, é muito bom a gente ter essa resiliência, né? Dentro de nós, aceitar aquilo que nos foi prometido, né? Não foi, a gente não aprendeu isso, que nos foi prometido, né? O reino de Deus. Tá, se o reino está dentro da gente, por que nós estamos ainda procurando ele? Porque esses sem noções, como é conhecido hoje, estão aí nos atormentando e levando a nossa energia. Tá bom? Fiquem em paz. Na próxima, daqui 15 dias, vão estar reunidos aí de novo. Se vocês quiserem algum tema, vocês gostariam de abordar aí vocês passam, tá? A gente linka lá com eles, fala assim, ó, as pessoas lá querem saber sobre isso, né? Tem muita assunto para a gente aprender, tem muitas histórias para a gente aprender, tem vidas e vidas. Tudo bem, então? Então, meus queridos, paz na terra, aos homens de boa vontade. Boa. Se você assistiu esse vídeo, deixa um like aí pra gente, é muito importante. Se puder, se inscreva no canal,
o universo agradece.